Bom dia, pessoal. Hoje é sábado, dia de live Mães que Oram. Que bênção estar aqui com você mais uma vez essa manhã. E eu gostaria de começar esse tempo orando com você e agradecendo a Deus porque nós estamos aqui. Para todos que estão nos assistindo, para todos que irão nos assistir, que a bênção de Deus se achegue aí em você através dessa palavra, que é uma palavra do Senhor para nós. Vamos orar? Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Nós te agradecemos, Pai, nessa manhã. Nós te rendemos graças, nós te rendemos louvores, porque nós somos dependentes de Ti, Pai. E nós queremos, Pai, como mães, que essa bênção que recaia sobre nós e também sobre os nossos filhos e toda a nossa descendência, sobre os nossos netos e sobre toda a nossa geração. Obrigado, meu Deus, por podermos contar com um Deus tão maravilhoso, por podermos ter comunhão com o Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, abençoamos essa live, pedimos que a sua presença seja real e que ela atinja o coração das minhas irmãs e de todos aqueles que irão assistir. Que em nome de Jesus, o teu doce Espírito me use, Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha vida. Que ele me use para trazer uma palavra poderosa e que essa palavra ecoe nos corações. Em nome de Jesus, nós convidamos também o seu Espírito Santo a passear entre nós e fazer diferença na nossa vida. Nós te louvamos, nós abençoamos, Pai, os nossos filhos, pedimos que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os mantenha longe de todo mal. Aproveitamos para agradecer pela semana, porque estamos aqui reunidas em saúde, nós estamos aqui reunidas e cheias de saúde. E isso, Pai, é o mais importante. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus, que é o motivo da nossa fé. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe nessa live e que você possa ser abençoada, assim como eu, com essa palavra que o Senhor vai trazer para nós. Amém? Eu vou começar relembrando, deixa eu só checar aqui, relembrando vocês, prontinho, a respeito do áudio, sobre o conteúdo trabalhado. Nós temos falado a respeito, nas semanas anteriores, de ensinar, repreender e corrigir na palavra de Deus. Temos tirado lições, né, direções da parte do Senhor, da sua palavra, extraídas lá do texto de 2 Timóteo 3,16. Direções para que a gente pratique isso, para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia a palavra de Deus. Porque nós temos tomado consciência que isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. É a melhor coisa que nós podemos fazer para os nossos filhos. Então, juntas, nós temos buscado isso através da palavra, através das orações, e eu espero que a live de hoje também venha contribuir para que você saia daqui ainda mais abençoada nesse sentido. Amém? Existe um livro de referência muito legal, é uma referência para se ler aí, que é o livro de Lopriolo, onde ele fala o caminho para o filho andar. E o conceito de correção, o Lopriolo, ele fala que ele guarda alguns pontos chaves, algumas palavras chaves dentro do conceito de correção ou de corrigir, né, que é o que nós falamos na última live. E dentro da palavra correção, uma dos elementos chaves que ele cita é o arrependimento. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre arrependimento. Nós precisamos entender o que é arrependimento. Nós precisamos praticar arrependimento. E nós também precisamos ensinar os nossos filhos
para que nós consigamos, através desse arrependimento, trabalhar corretamente o processo de correção. Por que eu falo processo? Porque aquele trabalho incansável de mãe, não vai acontecer do dia para a noite, vai depender de muitas intervenções, vai depender de muita fala, de muita conversa, de muita direção. Então, é um processo no qual eu e você estamos. E aí, para que a gente consiga concluir esse processo com sucesso, né, que eu não sei determinar quando isso acaba, eu acho que só quando acaba a nossa missão mesmo, né, só lá pro final da vida, porque mãe é eterno, né, mãe, não importa a idade da criança, adolescente, do adulto, filho com família, não importa. Então, por isso é um processo, entendeu? A questão do processo nunca se acaba, nunca se acaba, demora bastante, tem um bom tempo aí pela frente. Então, nós vamos falar sobre arrependimento. E o primeiro ponto que eu gostaria de pensar com você nessa manhã é sobre o pecado. Não tem como falar de arrependimento sem falar a respeito do pecado. Mas melhor do que falar sobre o pecado, eu gostaria de falar para você que Jesus é a solução para o seu pecado. O problema é o pecado. O nosso problema é o pecado, porém é um problema que nós já temos a solução. E a solução se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para o nosso pecado. Olha o que diz Salmos. Anota aí, Salmo 32, verso 1. A palavra de Deus diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Verso 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há. Meu Deus, que bênção pensar que nós temos um problema, mas a palavra de Deus nos diz que o nosso problema está resolvido. E nós temos que crer que ele está resolvido através da nossa fé em Jesus Cristo. Ele é a base da nossa fé. Ele é a solução dos nossos problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Você pode dar um amém aí na sua sala, no seu quarto, na sua casa? Graças a Deus por Jesus. Jesus é a solução dos nossos pecados. Por que ele é a solução dos nossos pecados? Porque no plano perfeito de Deus, ele pagou o preço para que nós fôssemos perdoados e que através do Espírito Santo nós pudéssemos ser parecidas com ele. Essa semana a gente teve vários posts a respeito da questão da correção e tudo mais. E na semana passada nós falamos a respeito do caráter de Jesus, é o que nós buscamos. E teve um post essa semana que a gente colocou lá com a imagem de uma criança olhando para um espelho. E na imagem refletia a imagem de Jesus. Por quê? Porque é isso que nós estamos buscando. Nós estamos aqui na Terra, nós temos que buscar sermos parecidos com Ele. A ponto de, quando você olhar no espelho, a sua imagem chega a sumir e você reflete a imagem do Senhor. É lógico que isso não vai acontecer de uma maneira assim tão visual. Porém, tudo, a sua vida, o seu comportamento, a sua posição diante das coisas vai refletir isso. E isso é refletir o caráter de Jesus. Então, olha que bênção poder contar com uma solução que pagou o preço por nós e que nós podemos ser parecidas com eles. Nós, como mães, precisamos ser parecidas com Jesus para que nós possamos, como mães, transformar pessoas, cuidar de pessoas e educar pessoas que sejam parecidas com Jesus. Amém? Essa é a nossa função. E nós chamamos essa função da mãe, né, de
de trabalhar o caráter de Jesus como um processo de santificação. Um processo de santificação que está em mudança constante, exige mudança constante. É um processo que depende de mim e de você, que depende de uma ótima vontade em fazer, que depende de você todos os dias praticar algo muito importante, que é o nosso assunto de hoje, que é o arrependimento. Então, para que você seja vitoriosa nesse processo de santificação da sua vida e da vida dos seus filhos, você precisa praticar o arrependimento. Arrependimento é algo que você pode pensar assim, mas como que eu vou fazer isso com a vida do meu filho? Como que eu vou fazer ele entender isso? Porque dependendo da idade do meu filho, talvez ele não entenda exatamente o que é arrepender. Mas vamos pensar o que é arrependimento. Porque assim, não existe limite para o arrependimento. Nós falamos em lives anteriores que o seu filho, independente da idade, a partir do momento que ele tem condição de entender qualquer coisa, ele tem condição de entender os conceitos bíblicos também. Lógico, adequado à idade em que ele está, adequado à fase em que ele está. Fazendo uma analogia, pensando da mesma maneira, você não vai dar para um bebê uma comida inteira. Comida, né? Mas você vai lá num primeiro momento e amassa. O amassar a comida significa você funcionar como uma facilitadora para que o seu filho faça o quê? Se alimente. Ou seja, tanto o seu filho pequeno ou grande ou enorme, ele come comida. Eles comem a mesma comida, só que a maneira como é oferecida, a maneira como ele tem acesso a essa comida, tudo isso é facilitado por você, mãe, que é um papel importantíssimo na vida do seu filho, em qualquer idade. Quando ele é adolescente, cheio de fome, ele chega em casa, mãe, quero comida. Ele vai na panela, ele se serve tudo, mas ele não sabe ainda fazer. Ele quer comida, quero comida. E quando é grande, né? A mãe já pede para até fazer um arrozinho lá, fazer alguma coisa. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não importa a idade do seu filho, ele tem condição de entender sim, assim, ele tem condição de processar sim. Isso só precisa ser adequado. Amém? Então, no processo de você fazer o seu filho entender sobre arrependimento, um processo de santificação, né, que exige essa mudança que é o arrependimento, como você vai fazer isso? Eu digo para você que você vai fazer isso através da repreensão, da correção, e vem um novo conceito aí pra gente, através da metanoia. O que é a metanoia? Metanoia é você trabalhar em função de uma mudança de mente, de uma maneira de pensar. Então, a metanoia que você vai produzir no seu filho vai levar o seu filho ao arrependimento. E aí vem o seu trabalho, importantíssimo, importantíssimo. Porque uma coisa que eu sempre ouvi em muitas ministrações, e me aproprio agora para poder falar para vocês, se você não fizer isso na cabeça do teu filho, alguém vai fazer. E aí você perde um pouquinho essa condição aí de, vamos dizer assim, de fazer aquilo que você gostaria para o seu filho, ou de ter o resultado que você gostaria para o seu filho. Então, eu gostaria de dizer a você que esse processo de metanoia, esse processo de santificação através da metanoia, é algo que é para você, mãe. É para você que cria os seus filhos para o Senhor, para que a mente dele seja direcionada para o alvo, que é Cristo. Amém? Então, você precisa só pensar uma coisa comigo. Nem sempre o arrependimento, ele vai vir no final de uma maneira com dor ou com remorso momentâneo, né? Isso não quer dizer arrependimento,
Pode ser que numa determinada situação, o fato dele falar assim para você, não, mas eu não vou mais fazer isso, pode até ser que isso seja parte do processo do arrependimento, mas ele não se limita a só isso. Não se limita. Eu quero dizer para você que o arrependimento, ele tem a ver com fruto, e fruto apropriado. Não dá para ser qualquer fruto, tem que ser um fruto apropriado. Para te explicar melhor isso, eu trouxe essa cesta aqui de frutas, aonde você vai entender facilmente o que eu vou te dizer. É aceitável que uma bananeira dê um fruto como esse? Não. Uma bananeira precisa dar um fruto parecido com esse. É um fruto apropriado para uma bananeira. É apropriado que uma bananeira dê um fruto como esse? Não. Isso aqui é a função de uma figueira. Ou seja, eu poderia falar com você aqui, temos diversas frutas, maçã, melão, manga, enfim, banana. Esses frutos, eles são apropriados para determinadas árvores, determinadas parreiras, uva, né, se dá em parreira, enfim. O que eu quero dizer é que o arrependimento, ele é como uma árvore frutífera. Ele é de acordo com a árvore, ele precisa ser apropriado. Você não pode ter um fruto de arrependimento diferente em relação àquilo que você se arrependeu. Como assim? Precisa ter, na verdade você tem que ter um fruto desse arrependimento. E esse fruto de arrependimento significa o quê? Significa uma atitude mediante aquilo que aconteceu. O arrependimento precisa gerar um fruto. E esse fruto precisa ser apropriado. Você precisa que essa mudança de atitude, essa mudança de estilo de vida apareça, assim como o fruto. Assim como o fruto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som. Tá no máximo aqui pra mim. Peraí. Assim como... Melhorou, pessoal? O fruto do... Então, voltando lá, essa mudança, esse estilo de vida, essa condição pós o arrependimento, ela precisa estar adequada ao que aconteceu. E trazendo isso para a nossa realidade, a Bíblia, ela é um elemento essencial para poder nos ajudar nisso. Ela é essencial. Nós que somos mães e que queremos criar os nossos filhos de acordo com a vontade do Pai, nós precisamos lançar a mão da palavra de Deus. Para que o arrependimento dos nossos filhos, para que o fruto desse arrependimento seja trabalhado de acordo com a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que dificilmente você vai ser capaz de levar o seu filho a um arrependimento genuíno sem a palavra de Deus. Por quê? Porque arrependimento tem a ver com o coração e tem a ver com o pecado, como nós conversamos nas semanas anteriores. Ou seja, você precisa matar o mal pela raiz. E quem é, como eu disse para você, quem é que perdoa todos os nossos pecados? Quem é aquele que nos justifica? É Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é aquele que faz isso por nós, é através da palavra dele que você vai conseguir ter sucesso na sua repreensão, correção e nesse fruto de arrependimento. É através dele. Você deve, por isso que você deve explicar a base bíblica para tudo que você fizer no seu processo de correção.
Você precisa estudar, entender a palavra, e é por isso que nós estamos aqui. Você precisa ter sede da palavra. Você, como mãe, precisa ser orientada pela palavra de Deus, para que você possa fazer a correção de acordo com a palavra de Deus. Segundo ponto, você precisa colocar o seu filho em contato com a palavra de Deus. Ou melhor, a palavra de Deus em contato com o seu filho. Lembra de Timóteo? Que foi nós falamos de Timóteo quando nós falamos a respeito dos pontos, né, que Paulo orienta sobre a educação, sobre o cuidado com a igreja. E aí, Timóteo, nós falamos da sua mãe, nós falamos de Timóteo, como ele foi educado na palavra de Deus. E olha o que deu, né? Como diz o ditado, olha o que deu. Olha quem foi Timóteo. Timóteo foi uma bênção, uma figura muito importante na palavra de Deus. Ou seja, para que você consiga fazer do seu filho um Timóteo, uma bênção nessa terra, você precisa lançar a mão da palavra de Deus. Você precisa usar a palavra de Deus, os seus princípios e as suas direções dentro do seu processo de correção. Lembra que nós falamos a respeito de você levantar o teu filho? A repreensão vem para que você pare. Para que você pare aquela situação que não está legal, que está errada, que não é bacana que ele continue. Mas a correção, ela vem para que você corrija e levante o seu filho. Dê a ele uma nova visão, para que você dê a ele uma nova direção a seguir. Olha que bênção pensar que a palavra de Deus pode fazer isso por nós. Mas para isso, ela precisa ser aberta. Para isso, ela precisa ser entendida. E como que você vai conseguir entender, mãe? Como é que você vai conseguir fazer isso? Esses dois pontos que eu citei. Explicar a base bíblica para o seu filho e também colocar o seu filho em contato com a palavra, em contato com o seu filho. Em primeiro lugar, pedindo discernimento do Espírito Santo e pedindo a ele que te ajude. Em segundo lugar, se alimentando diariamente da palavra de Deus. Ouvindo louvores, ouvindo os cultos, ouvindo as palavras. Isso vai fazer de você e de mim mães mais cheias da presença de Deus, para poder conseguir cumprir o nosso ministério. Amém? Então, eu queria ler com você o exemplo de João Batista. Lá em Lucas, capítulo 3, verso 8, João Batista, deixa eu abrir aqui. João Batista fala assim, ó, deem frutos que mostrem o arrependimento. Ou seja, é o que nós acabamos de falar. O arrependimento precisa mostrar. Você precisa mostrar que você está arrependido. Não ao falar, eu estou com remorso, eu não queria fazer isso. Não somente isso, mas que esse fruto ele vá sendo mostrado através de atitudes, através de ações, através de atitudes mesmo que você vai tomar, seja você, seja o seu filho, mostrando que você não quer mais praticar aquele erro, aquele pecado, aquela situação da qual você precisou se arrepender. Então, João Batista fala, deem frutos que mostrem arrependimentos. E aí no verso 10, olha o que eles perguntam a João Batista. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Verso 11, João diz assim, alguns publicanos também vieram para ser batizados e perguntaram, Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu,
não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O apóstolo João aqui, as pessoas questionavam ele, né? Ficavam aqui, e eu? E eu? E no meu caso? E no caso de eu ser isso, de eu ser aquilo? E no caso do meu pecado XY? E no caso do meu filho fazer isso, aquilo? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, aquilo, essas possibilidades? Apóstolo João nos responde aqui. Não importa o que você faça, não importa qual seja o seu pecado, qual seja a sua dificuldade, arrependa-se e dê fruto, ou seja, muda de atitude. O apóstolo João fala aqui no verso 11, olha só, se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma e a quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, você precisa fazer uma atitude diferente daquela que você estava praticando. Isso é o arrependimento. O arrependimento é algo que faz parte da vida cristã, que faz parte da criação dos nossos filhos, que faz parte de a gente conseguir levar os nossos filhos nesse processo de arrependimento, para que mais tarde eles não tenham dificuldades diante das coisas que eles terão de se arrepender. Nós vamos precisar plantar isso na mente dos nossos filhos e fazer eles entenderem que você precisa fazer diferente. Se arrepender é isso, precisa fazer diferente. Em terceiro ponto que eu quero falar com vocês é que a ideia é você treinar os seus filhos. A ideia é nós treinarmos os nossos filhos. Como mãe, nós trabalhamos para que na nossa ausência eles ajam por conta própria. Você sabia que é para isso que você trabalha tanto? Deus conta com você para que você encha o seu filho da palavra, para que você coloque no seu filho os princípios dele. Por quê? Porque depois ele vai crescer. Quando ele crescer e sair debaixo das suas asas, né, como costuma se falar, ele vai ter condição de agir por conta própria. Mas tem um detalhe: agir por conta própria, o que diz lá em Romanos 8,14, e ser guiado pelo Espírito Santo. Porque Romanos 8,14 diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Entendeu? Você planta no seu filho, nos seus filhos, a palavra do Senhor, a essência, os princípios do Pai, e aí, mais tarde, através do Espírito Santo, ele vai sendo guiado pelo Senhor. Ou seja, você começa o trabalho junto com o Senhor e depois o resto o Senhor faz. Você, mãe, plantou no coração do seu filho. É por isso que precisamos trabalhar muito, principalmente no começo, principalmente aonde os nossos filhos são aquelas esponjinhas, né? Que tudo que nós colocamos, eles absorvem, principalmente as coisas ruins. Então, olha como a gente tem um trabalho grande, né? Porque com mais facilidade eles absorvem as coisas ruins. Então nós temos que trabalhar muito para combater isso e encher o nosso filho daquilo que nós queremos para ele, do futuro que nós queremos para ele, que eles sejam homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Porque dentro deles os princípios vão começar a queimar,
os princípios diante daquela determinada atitude que ele viver, daquela determinada situação. Vai queimar dentro dele os princípios que foram plantados. E isso sou eu e você que tem que fazer. Amém? A capacitação vinda de Deus o alcançará em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Diferente de você, que você não vai estar em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Infelizmente ou felizmente, Deus não fez isso com as mães. Deus nos deu várias adjetivos e Deus nos deu várias capacitações, né? Somos mesmo um povo. E Deus nos fez assim, porque tem a ver com o ministério que Ele tem para nós nessa terra. Mas onipotente, onisciente, isso são características do Senhor. Então é por isso que você precisa plantar princípio de Deus dentro do seu filho. Porque aí sim, quando ele crescer, ou até mesmo pequeno, ele estando na escola, né, dependendo da idade, ele já vai conseguir praticar aquilo que você ensina. E o Senhor, através do Espírito Santo, já vai guiá-lo, já vai livrá-lo. O Senhor tem capacidade de fazer isso em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Você não. Então é por isso que nós precisamos entender que a ideia é que nós treinamos os nossos filhos para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, para a vida que eles têm a seguir. Amém? Isso é a nossa função. E o quarto ponto que eu queria pensar com você nessa manhã, que assim como o apóstolo João, você, mãe, pai, cuidadora, você responsável por esse filho que você tem, você precisa dar direção para o teu filho. O apóstolo João, quando questionam ele o que tem que fazer para que esse arrependimento venha, para que ele seja genuíno, ele diz, de acordo com cada atitude de quem pergunta, ele fala: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Como ele fala aqui, ó, para os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Ou seja, só cobre o justo. Pare de querer ganhar em cima do outro. Você não precisa disso. Mude a sua atitude. Faça diferente. Converta-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se. Essa era a essência que João pregava, para que as pessoas se arrependessem e mudassem a sua atitude. E você vai precisar, assim como talvez o apóstolo João fez lá atrás, você vai precisar fazer isso para o seu filho. Talvez ele não entenda. Ele te pergunte: mas mãe, o que eu preciso fazer para que eu me arrependa? Então você vai lá e vai dizer a ele, lá dentro do seu processo de correção. Sim, na hora da sua conversa, você vai contar para o seu filho o que ele precisa fazer para que ele mude. O que ele precisa fazer para que ele se arrependa. Porque o arrependimento faz parte do processo de correção. Ah, mas ele sabe o que ele precisa fazer. E se ele não souber? Você tem essa oportunidade. Tenha, através do discernimento do Espírito Santo, através das suas orações, da sabedoria que Deus vai te dar, você peça ao Senhor: Deus, me dê essa sensibilidade para que eu perceba se o meu filho entende o que eu quero dizer, para que eu perceba se ele está entendendo ou o que eu tenho que dizer para ele. Faça das minhas palavras as suas, para que eu possa corrigir ele de maneira correta, para que eu possa trazer a ele a correção que é vontade do Senhor. Talvez seja necessário também você mostrar para ele na prática a mudança que você espera dele. Sente, explique, valorize esse tempo. Você pode ter que pegar na mão do seu filho e dizer para ele: ó, é isso aqui que eu quero que você faça.
Uma vez eu já passei por uma situação, acho que uma vez é até maneira de dizer, mas com o meu filho, né? Aonde eu disse a ele, filho, cuidado, você tá derrubando, você tá, né? Cuidado, filho, tal. E aquela coisa, criança, eu sei disso, criança não para, né? E, enfim, mas derrubou tudo na sala, sendo que a gente já havia conversado várias vezes. E aí eu peguei, falei assim, Samuel, filho, as coisas não funcionam dessa forma. Você sujou todo o chão que a mamãe limpou. Então agora você vai limpar esse chão. A mamãe vai pegar o pano e você vai limpar esse chão para você entender, filho, que a gente não pode ficar derrubando as coisas. A gente não pode, a gente precisa limpar isso aqui, vai ficar tudo sujo. E expliquei, né? Falei para ele o que ele deveria fazer. Aí ele pegou o paninho, foi lá e limpou. Na prática, eu tive que fazer ele colocar ele na prática, de entender. Eu poderia ter ido lá e limpado o chão, como já fiz inúmeras vezes. Mas naquele momento, eu queria ensinar para ele que ele não pode ficar derrubando as coisas no chão assim. Ele tem que tomar cuidado. E aí, ele limpar seria uma maneira dele entender e aprender na prática que dá trabalho, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que zelar, enfim, ali eu queria ensinar alguns conceitos para ele e para que ele não faça mais isso. Então, o que eu quero refletir com vocês nessa manhã, falando de arrependimento. O arrependimento se resume em mudança de atitude. Não tem como você se arrepender de algo e continuar na mesma rota e praticar a mesma atitude. Não tem como o seu filho tomar uma atitude errada e você repreender uma vez e na próxima não repreender. Você precisa repreender e corrigir até que ele entenda. Assim faz o Senhor conosco. Por quê? Porque a ideia do arrependimento é que você mude de rota, é que você saia da atitude que você estava e você vá para uma nova atitude, aonde mostre o fruto do seu arrependimento. Amém? Que essa palavra, eu espero que ela tenha abençoado a sua vida, para que você olhe para você e veja os frutos do arrependimento, mas que também você possa aplicá-la na criação dos seus filhos. Então eu gostaria de orar com você essa manhã. Uma das primeiras coisas que nós temos que nos arrepender é de não ter uma vida entregue para o Senhor. Então, se você por acaso não tem uma vida entregue para o Senhor, nós podemos orar junto com você, para que nós façamos essa oração de entrega. E aí, através dessa oração de entrega, você vai poder viver uma vida de acordo com a vontade do Pai. Então chama a gente aí no direct ou no bate-papo aí no Messenger, que nós oramos com você. Nós oramos e fazemos juntas essa oração de entrega. Amém? Fora isso, eu gostaria de orar com todas vocês para que nós possamos agradecer por esse encontro e que o Senhor faça com que nessa semana nós digerimos essa palavra, estudamos um pouco mais essa palavra e que, o mais importante, geramos frutos do nosso arrependimento de acordo com a palavra de Deus. Vamos orar? Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, Deus amado, poderoso e fiel. Eu te agradeço, Pai, por mais este encontro. Te agradeço por todas as maravilhas que o Senhor faz por nós. Te agradeço por essa palavra que trabalhou no meu coração e que eu espero que tenha trabalhado no coração das minhas irmãs também. Que o Senhor, por favor, venha fazer de nós e dos nossos filhos pessoas que gerem frutos de arrependimento, pessoas que entendam o que nós precisamos fazer para que nós mudamos de rota, para que nós possamos entender que os frutos têm que ser apropriados,
que nós temos que mudar de atitude de acordo com os erros, de acordo com os pecados que nós identificamos nas nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, porque a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, e ela penetra nas nossas juntas e na nossa medula, podendo gerar transformação. Obrigada por Jesus, obrigada por todo aquilo que o Senhor fez por nós através da vida de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos. Fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Não esqueça, você é uma mãe que ora, e que você tenha um excelente sábado e um excelente final de semana. Deus abençoe vocês.